Olá, meus irmãos, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Quero te desejar um ótimo domingo. Nós, nesta manhã, primeiro dia da semana, já pela graça de Deus, estamos aqui na nossa Sala da Esperança e nós agora vamos estudar a nossa lição. Hoje nós temos uma lição muito importante. Nós vamos estudar o capítulo 16, a partir do verso 5 do livro de João, onde o Senhor Jesus ele fez menção do Espírito Santo e a sua atuação, né, ou a missão do Espírito Santo sobre o plano redentivo, o plano da salvação. Qual é o trabalho do Espírito Santo no plano da salvação? Tá? É uma lição muito importante, nós vamos estudar neste momento. Eu gostaria de orar com você. Na sequência, com a graça de Deus, nós iremos estudar esta linda mensagem. Nosso Deus querido, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nesta manhã nós recebermos de presente do Senhor mais uma vez a vida, que é um dom especial que vem do Senhor. Na verdade, o Senhor é a essência da vida e nós só vivemos porque da fonte da vida, né, nós recebemos do Senhor como presente o privilégio de vivermos a cada dia. Por isso nós te agradecemos e estamos aqui neste momento porque queremos ouvir a voz do Senhor falar conosco. Os meus irmãos e eu, neste momento, estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor possa transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus amados, a nossa mensagem de hoje, da nossa lição da Escola Sabatina, tá? Como eu mencionei para vocês, nós vamos estudar aqui o livro de João, no capítulo 16, no verso 5. Jesus estava constantemente falando para os seus discípulos a respeito, né, da sua missão. E ao término da sua missão dos 3 anos e meio, Jesus seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia e voltaria para o céu. Aos discípulos ouvir sempre, né, esse ensino de Jesus para que eles pudessem estar sempre preparados para esse evento, os discípulos começaram a ficar muito tristes. Tá? Na verdade, eles já o haviam criado um vínculo muito próximo de Jesus. Né? Durante o ministério de Jesus, os 3 anos e meio, né, eles passaram o maior tempo desse período com Jesus. Presenciou os milagres de Jesus, né? Os cegos enxergar, os surdos ouvir, né? Pessoas aleijadas andar, né? Eles contemplaram ver Jesus transformar a água em vinho, tá? O leproso sendo limpo, né? Purificado da sua lepra. Enfim, são variados os milagres, muitos milagres que Jesus fez, os discípulos tinham acompanhado todos. Eles haviam aprendido de Jesus, queridos, a respeito do grande amor de Deus. Tá? Jesus, ele durante o seu ministério, ele gastou muito mais do seu tempo em cuidar dos mais pobres, necessitados, tá? Muito mais tempo Jesus gastou nesta missão do que mesmo pregando o reino de Deus. Tá? Então, ali Jesus, ele mostrou para os seus discípulos o quanto Deus, ele nos ama, tá? Está disposto a nos libertar, nos salvar e nos purificar dos nossos pecados. Muito bem. Quando Jesus
viu que os discípulos estavam muito entristecidos pelo comunicado de Jesus a respeito do seu retorno ao céu, Jesus prometeu que quando ele fosse, ele enviaria outro Consolador. E quem é esse Consolador? O título da nossa lição de hoje, o Espírito da Verdade. Tá? Quando Jesus está dizendo, eu enviarei outro Consolador, Jesus estava dizendo, eu enviarei outro igual a mim, tá? Que ama vocês, que estará com vocês, né? Estará guiando vocês. Então, esse Consolador, ele vai estar fazendo exatamente aquilo que eu estou fazendo por vocês. Ok? Muito bem. Queridos, qual que é a função do Espírito Santo no plano da salvação? Aqui no capítulo 13, ou no capítulo 16, do 5 ao 15, Jesus disse que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade. Tá? Então aqui, queridos, nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Tá? Se nós temos ouvido do Espírito Santo toda a verdade, à luz da palavra de Deus, e a gente não anda e não vive de acordo com o ensinamento destas verdades ensinadas pelo Espírito Santo, então, queridos, verdadeiramente nós estamos assim aborrecendo o Espírito Santo. Então, um texto bíblico, né, que diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, tá? Porque ele veio para nos guiar em toda a verdade. Agora, queridos, com respeito aos nossos irmãos de outras denominações cristãs, né, que defende a sua ideia de que o Novo Testamento que é importante, o Novo Testamento é que precisamos seguir, porque foi ensinado por Jesus. O Velho Testamento foi do tempo passado, do antigo, e não precisamos mais observar, muito menos guardar a lei de Deus. Queridos, cuidados com esse tipo de ensinamento. Tá? Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, está escrito que toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura, tá? Toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento foi inspirado por Deus, tudo é Escritura Sagrada. Tá? E mais interessante ainda é que quando o apóstolo São Paulo escreveu essa carta para Timóteo, dizendo que toda a Escritura foi inspirada por Deus, o Novo Testamento ainda não tinha nem sido escrito ainda. Ainda não tinha sido canonizado ainda. Tá? O Novo Testamento não tinha sido ainda organizado em inscrição de livro, como nós temos hoje. Interessante, né? Então, Paulo, logo ele estava falando da Escritura inspirada pelo Espírito Santo do Antigo Testamento. Claro que o Novo Testamento também, mas só depois, né, que ele foi aí inscrito, né, e foi então aí colocado no cano sagrado, né, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, queridos, interessante aqui, a função do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Então, se tem alguém que não está ensinando toda a verdade, tá? Estão tirando parte da Bíblia, ou texto da Bíblia, dizendo que isso ou aquilo não tem a sua importância, queridos, infelizmente, né, eu tenho que falar para vocês que o Espírito que está guiando essa ou aquela religião ou denominação cristã que não aceita a palavra de Deus
por completa, não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ok? Uma outra função do Espírito Santo também é nos convencer do pecado, da justiça e do juiz. Tá? Então, o Espírito Santo, ele me convence que eu sou um pecador, né? Que eu nasci no pecado, que eu tenho uma natureza pecaminosa, tá? Tem gente que fala assim, olha, eu não sou pecador. Eu não sou pecador porque eu não roubo, porque eu não adultero, né? Porque eu não furto nada de ninguém, eu nunca matei ninguém, então não sou pecador. Queridos, nós não somos pecadores porque praticamos o pecado. Mas pelo contrário, nós pecamos porque nós somos pecadores. Como é que nós podemos entender isto? Desde quando nós nascemos, nós já nascemos sendo pecadores. Nós já nascemos, queridos, com a tendência do pecado, com a natureza do pecado e com o vírus do pecado. Tá? Por isso nós somos pecadores. Tá? Agora, quando nós pecamos, queridos, nós pecamos porque nós já nascemos sendo pecadores. Já nascemos com a natureza do pecado. Agora, o Espírito Santo, ele me convence que eu sou um pecador. Só que o Espírito Santo, ele não pode me salvar. Então, ele me convence que eu sou um pecador e ele me dirige a Cristo Jesus que pode me salvar. Ele me dirige à solução, ele dirige você à solução. A solução é Cristo. É só Jesus que pode nos salvar, que pode nos perdoar, porque foi Jesus que morreu por nós. Não há remissão de pecado se não for por derramamento de sangue. E quem morreu e derramou seu sangue para nos salvar foi Jesus. Então, Jesus é o único que pode me salvar do meu pecado. Então, o Espírito Santo, a função dele é me convencer que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador e ele me conduz a Jesus que pode me salvar. Entendeu? Então, ele me convence do pecado, da justiça e do juiz. O Espírito Santo, ele diz assim, você é um pecador e Deus é justo, a lei de Deus é justa. Tá? E se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus e ser salvo por ele, então você será condenado pela justiça de Cristo. Você será condenado pela lei de Cristo. Porque a lei de Deus, a lei moral de Deus, a perfeita lei de Deus, ela exige justiça, ela me exige justiça. E eu não tenho justiça. Eu não sou justo, eu sou pecador. Aí, queridos, quando eu sou convencido do pecado e eu me sinto a necessidade de um Salvador e eu chego a ter Jesus Cristo, tá? E a Ele eu me rendo, a Jesus eu entrego a minha vida para Ele, aí Jesus, Ele coloca a sua justiça, o seu manto de justiça sobre mim, sobre você. Tá? Isso chama justiça imputada. Eu não tenho, mas Jesus empresta a justiça dele. Ele imputa a sua justiça, ele me cobre com a sua justiça. Você entende isso, o trabalho do Espírito Santo? Pois é. E então, aí desta forma, a moralidade, a perfeição da lei de Deus, que representa o caráter de Deus, tá? Ela olha para mim e olha para você e ela exige a justiça que eu não tenho, mas ela vê a justiça de Cristo sobre mim. Então ela não pode me condenar à morte. E é por isso que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Por quê? A lei não pode me condenar. Porque ela não encontra injustiça em mim. Porque a justiça de Cristo está sobre mim, foi imputada sobre mim e sobre você. Tá? Então o Espírito Santo me convence que eu sou um pecador e me convence que Jesus é justo, que ele pode me cobrir com a sua justiça. Tá?
O Espírito Santo, queridos, me convence de que esse mundo ele sofrerá a pena dos juízes de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juiz. Tá? O Espírito Santo diz assim, olha, esse mundo ele vai ser terminado, vai ser acabado, porque Deus vai derramar os seus juízes sobre este mundo. Tá? E se eu estiver no pecado, não for justificado por Jesus, porque não aceitei o sacrifício de Cristo Jesus, então eu vou receber a penalidade da condenação do meu pecado através dos juízos que Jesus vai derramar sobre este mundo. E eu vou ser penalizado junto com o pecado, porque eu estou contaminado com o pecado. Porque eu não permiti que Jesus me transformasse, me justificasse, me limpasse do pecado. Você entendeu agora qual é a função do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo no plano redentivo, no plano da salvação? É esse trabalho. Por isso que Jesus disse, quando eu for, eu enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fique com vocês para sempre. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele não vai falar outra coisa e anunciar outra coisa, senão aquilo que de mim ele ouviu. Então o Espírito Santo só anuncia para você e para mim, queridos, aquilo que ele recebeu de Cristo Jesus. Então, se tem alguém que prega qualquer uma outra mensagem, qualquer uma outra coisa, que não seja a verdade da palavra de Deus, vinda de Cristo Jesus, aquilo que Jesus disse, então esse Espírito não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Eu não posso aceitar esse tipo de Espírito, porque não é o de Deus. Tá? Porque ele não falará de si mesmo, ele falará apenas aquilo que Jesus já o ensinou. Toda religião, tá, ou denominação que ensina, os seus líderes ensina outra coisa que não foi ordenado por Jesus, ensinado por Jesus, então não vem de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer isto, tá? Queridos, só que o Espírito Santo, ele não obriga você a amar e nem aceitar Jesus como seu Salvador e o seu sacrifício. Ele apenas me convence que eu sou um pecador, ele diz que eu preciso de um Salvador e aponta Jesus como meu Salvador. Tá? Aponta Jesus que é a minha solução. Mas ele não me obriga e não obriga você a aceitar a Cristo Jesus e nem a amar a Cristo Jesus. Nós fomos criados, queridos, com o livre arbítrio de escolha. Então, escolher amar a Jesus ou aborrecer a Jesus, escolher a servir a Jesus e aceitar como Salvador, ou continuarmos, queridos, como incrédulos e não aceitarmos a Cristo Jesus, é um problema nosso. O Espírito Santo não nos obriga. Jesus não nos obriga. Deus também não nos obriga. Ele nos dá o direito de podermos escolher, por livre e de espontânea vontade. Agora, quando eu decido que eu quero viver com Jesus, que eu quero entregar a minha vida a Jesus, que eu quero andar nos caminhos de Jesus, que eu quero ser guiado em toda a verdade pelo Espírito de Deus, que eu quero guardar os mandamentos de Deus, tá? Como resultado da minha salvação em Cristo Jesus, pela sua graça, eu então ando nos ensinamentos de Deus, guardando a santa e preciosa lei de Deus. Aí, queridos, o Espírito Santo, ele vai me incapacitar, ele vai me dar poder, ele vai me dar, né, força para resistir o pecado, para vencer o pecado, para ser vitorioso nas tentações e andar de acordo com a vontade de Deus. Porque eu aceitei de livre e espontânea vontade, tá, a andar com Jesus e nos ensinamentos da sua palavra. Então o Espírito Santo, agora ele vai me batizar com o seu poder todos os dias da minha vida. Ele vai batizar você todos os dias com o seu poder para que você possa andar
para que você possa viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Tá? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso o Espírito da verdade. Ele nos vai guiar em toda a verdade. Cada dia que você vai vivendo com Jesus, andando com Jesus, estudando a palavra de Deus, então você vai sendo mais iluminado pelo Espírito Santo. Ele vai te revelando mais e mais verdade da palavra de Deus. Você vai conhecendo mais e mais. Você vai aprendendo mais e mais. Quando você menos imagina, você pensa assim, poxa vida, quanta coisa eu tenho aprendido, quanta luz, tá? que eu estou sendo iluminado, que eu não sabia de nada disso e hoje eu conheço tantas coisas importantes. É assim, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Então, queridos, não entristeçais o Espírito Santo. Tá? Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Não ouvindo a sua voz, não fazendo a vontade de Deus, tá? Resistindo à voz de Deus. Que nós não venhamos a fazer isto, mas que o nosso coração esteja aberto para que o Espírito de Deus possa fazer esta obra miraculosa no meu coração e no seu coração, de nos convencer e levar a Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um dia muito abençoado, um começo de semana e uma ótima semana na presença de Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus esteja te guiando, te conduzindo em todo o ensinamento da palavra de Deus. Fique com Deus, tá? Até logo, se Deus quiser. Amanhã nós estaremos aqui na nossa sala de esperança mais uma vez para estudar mais sobre esse assunto que é tão importante. Amém? Fique com Deus.